Você que encontrou 1 Samuel 17, versículo 17, diga amém. Amém. Filhos, um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigos torrados e esses 10 pães e vá depressa. Somente até aqui. Você que pode, toma seu assento. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje quero falar a respeito do poder de servir. O poder do servir. Haja vista que muitos não querem servir, mas querem ser servidos, né? E é bem verdade que na prática do servir ouvimos muito a palavra obrigado, por exemplo, que muitas das vezes a gente usa a palavra obrigado e muitos nem sabem o que significa a palavra obrigado. A palavra obrigado significa que você está obrigado a fazer algo por alguém. Por exemplo, quando alguém paga um café para você, ou um almoço, ou se ele for mais radical, talvez logo um Mac, né? De certa forma, se alguém paga talvez um almoço ali para você, parece em seu coração que você tem uma dívida com essa pessoa. E por isso você diz para ela a palavra obrigado. Parece que você fica com o sentimento de uma pendência com essa pessoa. E é bem verdade que não só dessa forma, do sentido de pagar algo, mas também no sentido do servir mesmo. Às vezes alguém te ajudou a carregar a sua mudança, te ajudou a pegar um certo peso, e você ali muitas das vezes não tem algo para retribuir de imediato. E a palavra utilizada é obrigado. Obrigado pela força que você me deu, pela ajuda que você me deu. E o obrigado, ele te traz esse sentimento que você tem uma pendência com alguém. O fato de você servir, o servir traz isso. O servir traz esse sentimento. O servir, ele abre portas. Semelhante quando você vai num restaurante e aquele garçom, por exemplo, ele não está te tratando muito bem, está dando muita atenção, está mais conversando ali, meio snob, você não se sente bem. Isso marca, porque você não quer voltar. Agora quando você vai num restaurante, que o garçom, ele te trata bem, ele troca água sem você pedir, troca a toalhinha da mesa sem você falar nada, a forma com que ele te serve, há um poder no servir. A forma com que ele te serve marca você, faz com que você volte naquele restaurante. Então, servir há um grande poder. Servir há um grande poder. Existem mistérios guardados atrás do poder de servir. E que muitos, por estarem com o ego muito elevado, não conseguem viver grandes experiências que só quem se dispõe a servir viverá. Há coisas, repito, que só quem tem espírito de servo irá viver esse extraordinário. Aleluia. Poderia aqui usar diversas passagens da Bíblia que iria bater o martelo em cima desse assunto. Separei algumas delas. Lemos em 1 Samuel, mas como é um assunto bem didático, vamos dar uma pequena flutuada nas escritas sagradas. Quando olho para a passagem de Rebeca, Gênesis capítulo de número 24, vemos então que Abraão fala para o seu servo ir achar uma mulher para Isaac. Os irmãos conhecem a história? E é bem verdade que aquele servo, ele ora para Deus para ter uma direção de como encontrar a esposa para Isaac. E isso deveria ser feito, porque tem muitos que não oram para agir, dá errado, culpa de Deus. E esse servo, ele ora
para Deus dar o caminho, para que Deus desse ali a direção. Só que ele mesmo acaba propondo que a mulher que ali tirasse água para ele, para os camelos, seria essa. E é bem verdade que quando ele chega até Rebeca, ele pede água para ele beber. Só que aí se cumpre o que foi dito e proposto na oração, e ela vai também dar água para os camelos. Então perceba que Rebeca, ela foi serva. Ela estava servindo sem saber que estava servindo o seu futuro. Ela estava servindo aquele homem, o servo Eliezer, mas ela não sabia que através do fato dela ser uma boa serva, naquele momento, traria a direção para o seu futuro. E perceba que ele pediu para ela água, mas quando ele fala para ela, ele pede água só para ele. E aí ela vai, sem ninguém pedir, e tira água para ele e para os camelos. É porque tem gente que só quer fazer o que foi pedido, mas tem gente que vai mais além e não faz só o que foi pedido, e faz a mais, faz até o que não foi pedido. Aleluia. E isso é o diferencial. É como um funcionário de uma empresa. O funcionário que faz o que ele só foi contratado para fazer, o que qualquer um faz, esse aí é facilmente substituído ou substituível, porque ele faz o que qualquer um faz. Agora, o funcionário que faz não só o que ele foi contratado para fazer, mas faz mais do que foi contratado para fazer, ele se torna um servo insubstituível. E essa é a sensação, e essa é a postura de servo que abre caminhos, que nos leva a grandes conquistas. E é esses servos que Deus procura essa noite. Servos que não querem empoderar as suas forças para fazer não só aquilo que foi pedido, mas também o que não foi pedido. Aleluia. E voltando para a passagem que ora lemos, Aleluia. capítulo 17 de 1 Samuel, no seu versículo de número 8, vemos ali Golias. Alguns chamam de gigante, outros de um homem grande. Era alto. E ele estava afrontando o povo de Deus. Golias, no vale, lá embaixo, olha para o povo de Deus e desafia: qual de vocês tem coragem de me enfrentar? Não são vocês do Deus vivo? Tem um homem aí corajoso para me enfrentar? E perceba que quando ele enfrenta, devido à sua estatura, não o tamanho, talvez a voz, empoderada, o povo de Deus se acovarda. O povo de Deus sente ali medo. Só que na Bíblia não tem nenhum registro de Golias vencendo uma batalha. Antes de Golias enfrentar Davi, não tem na Bíblia registro de Golias vencendo sequer uma batalha. Ou seja, o homem que nunca venceu uma batalha estava vencendo essa como? No grito. Ele estava vencendo do povo de Deus no grito. E tem gente aí que está com medo do grito do gigante. Tem muita gente aí que só está com medo de enfrentar esse gigante, e não enfrenta. Muitas das vezes está falando o que vai fazer, e você nem sabe o poderio do inimigo, e você já está com medo das falas dele. É gente que fala que vai te fazer mal, e falar, até papagaio fala, e você já treme por causa disso, e você já se desespera por causa disso.
Aí quando eu olho para o versículo de número 25, para quem não sabe, Golias passou 40 dias afrontando o povo, porque não se achava um corajoso de o enfrentar. E no início das afrontas de Golias, ele está lá embaixo no vale. Ao fim dos 40 dias, antes de Davi ir ao encontro dele, ele estava subindo do vale adiante do povo. Repito, no início dos 40 dias, ele está embaixo do vale, ofendendo o povo de Deus. Ninguém faz nada. Vai se passando os 40 dias, até que no 40º dia, ele já está lá em cima, de frente, os guerreiros de Israel. Significa que tem batalhas que devemos enfrentá-las logo que elas aparecem, porque senão o que está embaixo vai crescendo. Isso significa que tem problemas que você não pode esperar para enfrentar. Tem problemas que você não pode esperar para resolver. Viu? Já corrige. Está errado? Já corrige. Porque senão esse problema ele vai crescer e vai se tornar um grande problema. Vê o menino errando, já tem que corrigir. Viu pegando R$2 da carteira, já corrige. Porque se não corrige agora que é pequeno, no futuro se torna um grande problema. Repito, devemos interceptar problemas no seu início, logo que aparece o problema, antes que vire um grande problema. A mulher fala: tem uma goteira aqui na torneira. Vai lá, resolve. Do dia, futebol, São Paulo, Tricolor Paulista, que pode resolver. Outro dia, aí chega sábado nada, domingo nada, e vai indo. Daqui a pouco a pressão na torneira é forte, tem que trocar obrigatoriamente. Só que aí aquela gotinha que era só desligar o registro e interceptar, inundou a casa, estourou no momento ruim, aí virou um grande problema. Tinha que resolver logo, mas vai deixando, o problema vai se intensificando, e são problemas que não estamos dando a devida atenção. Vai deixando, se intensifica. E perceba que Jessé, ele pede para Davi ali levar mantimentos, levar comida para os seus irmãos. Mas Davi, ele tinha sido ungido rei, e o seu pai pede para ele servir. Lembra da mensagem? Poder do servir. Ele já tinha sido ungido rei, mas o seu pai queria que ele fosse servir os seus irmãos. Se é outro que não entende que há poderes, mistérios no servir, não iria. Rei, petição de rei, servir, palavras, negócio de servir. Eu fugi do rei pelo profeta Samuel, o cara. Agora não é qualquer lugar que eu chego, não. Isso aqui é coisa grande. Negócio de servir. Aí o que vão pensar de mim? Mas essa é uma postura de quem não conhece os princípios do servir. E Davi, ele não faz isso. Davi, ele obedece e vai. Ele não se esconde, ele não reclama, porque perceba que ele não sabia. O pai só está mandando ele levar comida. Ele não sabia que lá ia ter um gigante. Ele estava na guerra, estava cuidando da ovelha. Sem saber, igual Rebeca, sem saber, pegou água até para o camelo. Ele vai e obedece. Ele vai e serve. Mesmo sem saber, ele vai e serve. Porque Deus esconde grandes oportunidades, grandes saídas, grandes reviravoltas
na vida do servir. Precisamos frisar isso. O foco da mensagem é esse: é o servir, a humildade de servir, que é co-irmã do Evangelho. Temos que ter essa humildade de servir. E perceba que muitos dizem que o diabo que levantou Golias contra o povo de Deus. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia também não diz que não foi o diabo. Porém, Davi tinha sido ungido rei, mas ninguém o conhecia como rei. Ainda pastor de ovelha. O destino dele era o trono, mas ele ainda não tinha validação pública. O público ainda não conhecia Davi. Então, ele precisava aparecer. Ele precisava que Deus fizesse algo para que ele se concretizasse como rei. E aquilo que tinha ali o Golias, que para muitos e para todos ninguém quis enfrentar, parecia uma grande luta, mas era a forma que Deus ia usar para fazer com que Davi aparecesse. Aleluia. Aquilo que você acha que é uma grande luta para você, é o que Deus vai usar para te erguer. Aquilo que você pensa que é uma luta muito difícil, é o que Deus vai usar para concretizar na sua vida os planos dele. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Verdade, Senhor. E Davi, ele não sabia, porque não foi ligaram para ele, mandaram um zap: Davi, estou com uma oportunidade aqui de ser virado, estou com a oportunidade de se abraçar, você vira rei, meu amigo. Estou com uma chance aqui, Davi, que se você acreditar, pode ser que a parada muda da noite para o dia. Não, ninguém falou nada para Davi. Davi não sabia que ele enfrentou. Não foi algo fácil. Ele não recebeu de mão beijadas, mas ele foi para servir. E ele foi para servir e encontrou a oportunidade. É servindo que encontramos oportunidades. É servindo a Deus que Ele dá as oportunidades. Não é ninguém deu de mão beijada: eu vou te colocar, vou te pôr no time, vem aqui, vai dar certo com um plano, vai investir, vai ficar. Não. Ele foi para servir. E servindo com excelência a ordem do Pai, houve-se a oportunidade. Houve-se uma saída. No servir de Davi, houve uma saída. Quando eu olho para isso, eu lembro da passagem de Jesus. Sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Água e vinho. Olha, você que sabe de Bíblia. No da água e vinho, que é muito conhecida, Jesus está ali no casamento, acaba, o vinho, é chamado para resolver os problemas. E aí ele fala para os servos servir. Jesus fala para os servos pegar ali os vasos ou talhas de pedras e encher de água. Mas Jesus não falou para pôr só um pouquinho, pôr na metade, um terço, não. Jesus falou: enche os vasos. Enche os vasos. Aleluia. Então faltou ali, teve uma dificuldade. E para que houvesse o milagre, Jesus disse: enche os vasos. Ou seja, na medida com que eles enchessem, repito, na medida com que eles enchessem, seria a proporção do milagre. Porque se eles enchessem só um pouquinho, o milagre ia ser pouco. Se eles enchessem só até a metade, o milagre não ia ser completo, ia ser pela metade. Mas se eles enchessem tudo, tudo seria transformado em vinho.
Aleluia. Ou seja, está vivendo pouco porque está colocando. Está tendo pouca experiência porque está buscando. Não sabe de nada porque estuda. Não sente arrepio, não sente a presença porque busca. Ele quer fazer o milagre por completo, mas você só está um pouquinho. Aí você quer 2 milagres, né? Multiplicação e o milagre. Aí não, vai. Você tem que começar a entregar mais, a servir mais para que o milagre seja grande também. E perceba que as talhas de pedra, elas já eram pesadas, porque é de pedra, os talhos, os vasos. Não é igual hoje, né? Que tem jarra de vidro. Ali a tecnologia, as coisas eram de barro, né? Coisa mais primitiva. Então, os vasos eram de pedra e já era pesado. Logo, quanto mais eles fossem colocando água, ficaria mais. Eles não estão entendendo. Vou repetir. Mais pesado. Pegou. Ó, os vasos eram de pedra, talhas de pedra, pesado. Logo, quanto mais eles enchiam, ficaria mais pesado para carregar. Tem muita gente que não quer colocar mais na presença de Deus porque não quer assumir a responsabilidade de carregar. Não está querendo depositar, não está querendo. Não me chama para pregar porque eu não quero a responsabilidade de orar e ler a Bíblia. Não me chama para cantar porque eu não quero a responsabilidade de ensaiar em casa. Está colocando pouco porque não quer assumir a responsabilidade na presença dele. Tem que encher e tem que servir. Tem que encher o vaso, mas tem que ter culhão para servir. É entregar mais, para que o milagre também seja. Glória a Deus. Oh, glória. E perceba que Elias, vou pular para Elias. Tem uma passagem de Elias. Vou largar um pouco o esboço. Improvisar. Tem uma passagem de Elias que ele fala para o seu servo. Servo, hoje é o dia de servir. Ele fala, você tem que ser reconhecedor, você é esperto, inteligente. Ele fala para o seu servo, suba no monte, Elias, 7 vezes. E aí o servo, que servo é obediente, fez. E quando na 7ª vez que ele vai lá no monte, ele sobe o monte pela 7ª, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Que até o louvor, né? Veja uma pequena nuvem. É verdade. O servo na 7ª vez, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não foi Elias que viu. Não foi o rei da época de Elias que viu. Não foi a corte que viu. Porque tem coisas que é só servo que vai ver. Tem coisas que só quem é servo vai passar. Aleluia. Tem coisas que são preparadas para quem é servo. Não é para realeza. Não é para aqueles que brilham, mas não. Tem coisas reservadas também para quem é servo. Aleluia. Glória a Deus. Prova disso, a gente estava falando da água e vinho. Como foi o milagre? Jesus na festa e tal, né? Acabou o vinho. Quando ele falou para eles encherem de água, vai estar em algumas traduções que após os servos encherem os vasos ou talhas de água, Jesus olha para eles e fala: vão à direção do mestre Sala, que era quem estava organizando o casamento. E os servos que encheram os vasos de água, enquanto
Aqui você presta atenção. Enquanto eles iam até o mestre-sala, a água que foi derramada era transformada em vinho. Vou traduzir. Aqui com Jesus eles colocaram água. Quando eles chegaram no mestre-sala, era vinho. Oh, glória. O milagre não foi aqui e nem lá. Foi enquanto eles estavam indo, foi transformado em vinho. Só que quem estava nesse trajeto era só o servo. Então é coisa que só servo vai passar. É coisa que só servo vai ter o direito de desfrutar da bênção. Só quem é servo vai ter essa experiência. Porque teve todo mundo aniversário do casamento que bebeu depois do vinho, que foi transformado. Significa que tem gente que até vai beber do vinho, mas o processo do milagre, só quem passa é o servo. Vai ter gente que vai até desfrutar um pouquinho da sua bênção, mas o milagre para você chegar é só você que passa. No momento que você estiver bem, talvez você vai estar até rodeado de muita gente que vai até beber desse vinho, mas o milagre, a transformação, a experiência com ele é só para quem é servo. É só para quem adere esse espírito de servo e quer ser servo. E esse espírito de servo é para todos. Até já passei. Para mim, 30 minutos tá osso. Uns 40 para me dar próximo. Glória a Deus. Passa rápido. É que eu faço esboço, mas eu. Aí o que acontece? Aleluia. Esse espírito de servo é para aquele que é cordeiro. Que talvez a experiência dele não vai ser talvez no altar ou indo pregar lá fora. Vai ser servindo. É aquele que vem em horário diferente do culto para lavar o banheiro. É aquele que vem lavar a igreja. É aquele que, se não tem estacionamento, mas ajuda o irmão com uma vaguinha ali fora. São pessoas que vão ter grandes experiências com Deus servindo. Aleluia. É a experiência que talvez o pastor tem, que ele não tem. E a experiência que o pastor não tem, ele vai ter. Porque é coisa reservada para ele. É coisa que só ele vai viver. E o reino de Deus é formado por servos. O reino de Deus precisa de servos. Glória a Deus. Precisa daqueles que querem fazer a obra com amor e excelência. Que tenha ânimo de derramar sem dó até encher para viver o extraordinário na presença dele. E essa noite ele procura esses servos. Porque Deus não faz servos, ele não fez Davi. Ele estava procurando alguém. Achei Davi segundo o meu coração. E essa noite ele procura os servos, aqueles verdadeiros que querem servi-lo com o coração de servo. Eu queria ir mais além, mas 9:05. Tá bom, acho que Deus falou. Amém. Agradeço a oportunidade.